E aí galerinha, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E olha o que chegou. Esse que é o Gamepad T29. Como alguns já sabem, eu tenho aqui o T28, né, que é uma réplica do controle da PlayStation 5. Uma réplica bem similar mesmo. Tem um vídeo dele aí no canal e tem um comparativo dele com o original, tá? Então esse é o T28 e esse é o T29. Ele veio nessa caixa aqui bem simples, né? Bem simples mesmo, tem algumas informações nela, como T29, P4 Wireless Controle, função turbo, headset, 6 eixo e alta precisão. Aqui na parte de trás temos algumas especificações, novo upgrade, fala que tem um app, mas já procurei e não consegui achar, bateria de 800 mAh, função turbo, 6 eixos, calibração e vibração no controle, tá? Também tem algumas especificações aqui, que é o peso dele de 260 gramas, a bateria de 800 mAh, vai demorar aí 10 horas de uso e demorar 3 horas para estar carregando. E o cabo tipo C, tá? 256 gramas. E o que vem na caixa que acompanha ele é cabo USB tipo C para tipo A, de mais ou menos 1 metro de comprimento, manualzinho de usuário, com algumas informações de conectividade, emparelhamento e o controle, que eu já até conectei ele aqui no meu PC, tá? Ele é um controle bem parecido com o controle do PlayStation 4 e bem parecido com o T28 que eu tenho ali. Os botões aqui mudam um pouco, né? Já veio todos eles grudados, botão de seta aqui, o T-Pad. Os analógicos, gostei dos analógicos, bem parecido com o T28. Os botões aqui também no mesmo formato do T28, com essas nomenclaturas X, bolinha, Y e quadrado. Aqui vai ter um falantezinho, né? Acredito que não vai funcionar. Botão Home, botão Turbo, entrada 3.5 mm para poder usar headset. Um touchzinho aqui para você estar mexendo, tá? Ombro direito e ombro esquerdo. Achei até que legal, mas ele tem um pouco de jogo aqui, ó. Ele é meio folgadinho, tá? Mas não atrapalha nada na jogabilidade. Os analógicos aqui são lineares, né? Ótimo para jogos de corrida. Bem legal. Gostei da pegada dele. Os botões não fazem muito barulho, tá? Barulhozinho normal. Botão Share, botão Options. Aqui na parte de cima temos a entrada USB tipo C que vai estar carregando. Na frente ela tem essas borrachas, né? Que dá um grip bom. Tipo uma texturinha de borracha mesmo. Na parte de trás também tem essa textura. E temos botões extra aqui, tá galera? Achei os botões um pouco seco. Nada assim muito premium, né? Bem estilo de controle, bem baratinho, tá? Você vê que ele é bem fininho, não tem muita qualidade. A posição dele aqui não ficou numa posição ruim, tá? Ficou até que numa posição boa. Poderia vir um pouco mais pro lado para poder ter uma posição melhor. Mas melhor ter, né? Ele é remapeado, tá galera? Controlezinho, tem uma pegada boa. Ele é um pouco mais robusto aqui. Diminuiu um pouquinho na pegada, tá? Se comparando aqui com o T28, ó. Ele é um pouco mais robusto. Aqui nessa parte aqui, ou subiu um pouco, né? Ele ficou um pouco mais robusto. Mas uma pegada boa, tá? Tem que uma pegada confortável. Já fiz uns testes nele aqui. Gostei. Ele vai ter o Bluetooth 5.2, tá galera? Então você vai conseguir conectar no seu PC. Ele é compatível também com o PlayStation 4. Acredito também que ele é compatível com o PlayStation 5. Mas eu acredito que você não vai conseguir jogar com os jogos do PlayStation 5. Você vai conseguir jogar com os jogos do PlayStation 4 no PlayStation 5, né? Eu vou ver se eu consigo um PlayStation 4 para poder fazer alguns testes deles aí de algum vídeo mais para frente. Vou testar tanto esse, tanto o T28 aí também. Beleza? Quando a gente conecta ele no Bluetooth, liga essa luzinha aqui, é bem simples de conectar. Você vai apertar o share mais a casinha ao mesmo tempo. Aperta o share primeiro, depois a casinha, segura por uns 3 a 5 segundos, ele vai estar piscando rápido. Liga seu Bluetooth do seu PC e ele conecta bem rápido, tá? Para você remapear os botões traseiros, você vai apertar o botão turbo por 3 segundos. Ele vai estar piscando, um pisca lento, tá? Você vai selecionar o botão que você quer, consecutivo aqui, e vai apertar o pad, ele vai dar uma vibrada, tá galera? E assim você vai fazer para o outro também. Segura por 3 segundos, dá o comando que você quer e aperta o botão traseiro, ele vai vibrar. E aí vai estar conectado aí e remapeado os seus botões, tá? E caso você queira cancelar o mapeamento aqui e deixar do modo de fábrica,
Você vai apertar turbo por 5 segundos e ele vai estar vibrando, tá? Ele vibrou, então zerou o mapeamento. Se quiser mapear de novo, aperta por 3 segundos, faz os comandos e aperta qualquer um dos pads aqui e vai estar configurando. Beleza? Então, conectei no Gamepad Teste aqui. Ele é reconhecido como Sony PS4 DualShock. Os analógicos funcionando. Ombro direito, ombro esquerdo. Analógicos são lineares, como vocês podem ver. X, bolinha, triângulo, quadrado, T-pads, tudo funcionando perfeitamente. O analógico, ele parece que ele passa um pouco aqui da zona. Provavelmente vai dar um pouco de erro aqui no teste de circulação. Ele responde bem, tá? Dá uma mexidinha aqui, ele mexe lá também, tá? Vamos aqui fazer o teste aqui de erro de circulação. Deu 19.1 no esquerdo e 19.4 no direito. Tá um erro bem grande, tá, galera? Mas isso não quer dizer que os analógicos são ruins. Vou estar testando o jogo Fortnite, como é de costume, e aí já venho com minhas considerações finais sobre o T29, tá?
Morri. Então, galera, gostei bastante do controle, tá? Ele responde muito bem, tem uma pegada muito confortável. Acredito que seja um ótimo custo-benefício. Eu comprei esse controle aqui por R$ 76, R$ 80, se eu não me engano. Vou estar deixando o link na descrição do vídeo e fixado nos comentários, caso alguém se interesse, né? Mas eu recomendo, controle bem macio, os pads aqui estão funcionando muito bem e gostei muito, recomendo. Ele tem uma pegada bem parecida aqui com o T28 e o controle DualSense, né? Então quem gosta desse estilo de controle vale muito a pena. Vou ver se eu faço um teste com ele no PlayStation 4, né? E logo venho com mais vídeos aí do controle T29. Beleza? Então vou ficando por aqui. Desde já agradeço quem ficou até o final. Fiquem com Deus e fui!